Bereshit bara Elohim. Será mesmo? Nesse vídeo de hoje você vai ver um grande segredo por trás da Bíblia. Você vai saber através desse vídeo aqui hoje algo que está guardado a 7 chaves dentro da academia. Seu padre, seu pastor, seu teólogo favorito estudaram isso que você vai ver hoje, mas eles não te contam na igreja. Sabe, às vezes é apenas medo de esvaziar as mesmas. Então se prepare e vambora comigo! Meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu te conto, eu te mostro tudo aquilo que o seu líder religioso favorito não vai te contar, mas que está contido aqui. Vamos lá, qual o problema que eu quero ilustrar para vocês aqui hoje? Essa aqui é a Bíblia Sagrada, né? É a versão de Jerusalém, uma das melhores traduções que existe. Mas apesar dela ser uma ótima tradução, ter várias notas de rodapé, tudo isso, existe um problema muito grave com essa e outras Bíblias, incluindo a Bíblia que você tem em casa. Sim, essa Bíblia que você tem em casa, ou a Bíblia que você acha online, em sites bíblicos, a qual provavelmente você não ficou sabendo através de um padre ou de um pastor. É óbvio que se você tiver frequentado a academia, se você tiver estudado, você sabe do que eu estou falando. Mas como o público geral aqui do canal não frequentou a academia, não ficaram sabendo disso. E é o que eu vou te mostrar agora. Detalhe, antes de eu te mostrar o que tem aqui, que é o seguinte. Eu, de forma alguma, eu quero que você perca sua fé, quero que você acredite em mim. Muito pelo contrário, eu quero que após você assistir esse vídeo, você vá até a sua igreja, pergunte para o seu padre, para o seu pastor, para o seu líder religioso favorito, por um amigo que conheça, e pergunte se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Busque os dois lados, tá? Eu quero de uma forma respeitosa apenas te mostrar algo a qual as pessoas não mostram, tá? Somente isso. Não me tenha como inimigo, não tenha rancor de mim, nada disso. Vamos abrir nossas mentes, vamos nos expandir, seja para a crença ou para a descrença, mas vamos adquirir conhecimento. Então agora, dado esse disclaimer, eu quero te mostrar o seguinte. Isso aqui é um papiro bíblico. Esse pergaminho fragmentado, do jeito que vocês estão vendo, em papirologia ele é classificado como papiro P1. Ele é datado por volta ali de meados do terceiro século, tá? Ele vai trazer aqui alguns versículos de Mateus, tá? Do primeiro capítulo de Mateus. Esse papiro aqui foi feito no Egito. Guarde essa informação, por gentileza. Esse aqui, tá? Ele tá grande aqui, gente, mas eles são pequenos, tá? Não são muito grandes. Por gentileza, se atentem a esse detalhe. Esse aqui em papirologia vai corresponder ao papiro de numeração 9, ao P9. Ele também vai datar de meados do terceiro século e ele vem também do Egito. Esse ele vai conter alguns versículos de João, de 1 João. Esse outro é o papiro de numeração 28 em papirologia. Ele corresponde também a João, tá? E ele vai datar de meados do terceiro século. Também vem do Egito. Esse outro também traz, alguns versículos de João, só que ele é muito pequeno, tá? Aqui na foto parece que ele é gigante, mas não, ele é pequenininho, traz pouca coisa. Esse aqui é o P52 em papirologia, tá? Ele vai trazer o Evangelho de João, capítulo 18, alguns versículos do capítulo 18, ele é pequenininho, tá? A imagem aqui parece que ele é grandão, mas tamanho aqui no caso não é documento. Então preste atenção, ele é do meado do segundo século e até o momento é o papiro mais antigo que se tem notícia. Por presteza, gentileza, por todo carinho, preste atenção no detalhe, ele também vem do Egito. Esse aqui já é o P64 em papirologia. Ele vai trazer alguns versículos de Mateus, tá?
e ele é datado ali do final do 2º século para início do 3º século. Detalhe, ele foi comprado também no Egito. Então o que vocês podem observar é o seguinte: todos os papiros, né, sem exceção, eles são bastante fragmentados, né? Eles são apenas pedaços. Você nunca vai ter um papiro completo. Isso é um fato. Não existe nenhum papiro, nenhum desses aqui, senhoras e senhores, nenhum deles está completo. Outro fato muito importante que vocês puderam notar é que a maioria dos papiros vem do Egito. Mas aí tudo bem, vamos parar para pensar, porque você deve estar se perguntando, mas qual o problema disso? Não é mesmo? Na verdade, não é qual o problema, e sim quais os problemas. Agora eu preciso que você esteja de mente aberta para entender as problemáticas de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Como que nós temos apenas um fragmento do Evangelho de João e aqui nós temos o texto inteiro? Como isso é possível? A Bíblia, ela só vai surgir completa pela primeira vez no 4º século, com os códices, que são os manuscritos em forma de livro. Esse que eu vou mostrar para vocês é o Códice Sinaítico. Ele é mais ou menos assim, tá? Ele data do 4º século e ele traz o Evangelho já completo. Quando eu digo completo, eu não estou dizendo da maneira como você tem a sua Bíblia hoje, tá? Ela traz bastante contradição com outros códices, com papiros, com bíblias de hoje em dia. Completo que eu digo é que tem os textos ali inteiros, mas muito distante do ponto de não ter qualquer tipo de adulteração, muito pelo contrário. Esse aqui é outro códice, é o Códice Vaticano, porque está no Vaticano, também data do 4º século. Então, como que a gente sai disso para isso? Para entendermos isso, nós temos que pegar papiros como o P45, que é esse aqui. E olha que interessante, você já deve ter percebido que ele é maior do que os demais, não é mesmo? E ele vai conter trechos aqui, gente, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele data por volta de meados do 3º século. E sim, ele também vem do Egito. Mas esse é um pergaminho bom demais para ser verdade. Por que ele contém tantos trechos em relação aos demais? Por que os outros não contêm esse tamanho, essa quantidade de textos? Mas afinal, qual o problema com o P45, já que ele deveria ser maravilhoso? Afinal, ele traz Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? Nem tanto, gente. O problema é que todos eles foram interpolados, todos eles foram adulterados. O copista ele simplesmente escreveu aquilo que ele imaginava ser o mais correto para preencher as lacunas. Galera, sabe o que é o pior disso tudo? É que ele apagou inúmeras frases e omitiu muitas palavras, copiando aquilo que ele entendia ser o melhor para o contexto. Ai, Antônio, mas como é que você sabe que ele apagou, ele omitiu, ele deturpou os textos dessa forma? Quando os estudiosos em papirologia eles vão fazer a comparação dos textos, eles vão pegar os outros papiros, né, os outros pergaminhos e fazer uma atestação da validade. Então, por exemplo, se nós temos uma coleção, digamos, de 5, 6 papiros, e 5 está falando uma coisa e 1 está dizendo outra, qual que você acha que tem a maior probabilidade de ser o correto? Exatamente, todos os demais, não é isso? Então, a resposta para a pergunta de como você sai disso aqui para isso aqui é porque você tem que passar por isso aqui, né? É isso que é feito. É assim que a sua Bíblia sai desse estado fragmentado, a qual você não consegue nem ter um texto completo, nenhum dos pergaminhos, nem esse, tá? Nem esse aqui é completo, só traz vários trechos, mas nem ele é completo. Só assim você vai chegar nisso. Com muita interpolação, muita adição, muita invencionice, muita fabricação de textos. Mas isso é muito grave? Sim, meus amigos, isso é muito grave, porque de um século para o outro é acrescentado, por exemplo, diálogos inteiros de Jesus com os apóstolos após a sua ressurreição, por exemplo. É acrescentado de um século para o outro a passagem de quem nunca pecou, que atire a primeira pedra.
Então, quando o seu líder religioso chega para você e fala, olha, Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, ele está simplesmente mentindo. Se ele não está mentindo, ele não sabe, então me desculpe, com quem que você está tendo lições bíblicas? Atente-se ao seguinte detalhe, nós temos aqui na Bíblia, por exemplo, aqui ó, Romanos, né? Nós vamos ter um pouco mais à frente, ó, Coríntios, mais um pouquinho aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, Timóteo, né? Enfim, vamos ter Gálatas, Efésios, Eclesiastes e por aí em diante, vamos ter um monte de textos, de epístolas bíblicas, de cartas bíblicas, tudo isso aí. Depois de pensar sobre isso, eu quero que você reflita comigo um pouco. Se os apóstolos realmente existiram e eles perambularam por essas cidades aí do Mediterrâneo, né, tudo isso, fica uma questão muito importante, muito intrigante que eu quero que vocês reflitam comigo. Onde estão os manuscritos, né? Onde estão os pergaminhos, os papiros dessas cidades, dessas regiões, né? Por que todos eles são do Egito? Ou se não todos, a maioria, né? A maioria esmagadora é do Egito. Cadê esses pergaminhos dessas outras cidades? Paulo mandou um monte de carta, né? Um monte de epístola aí a rodo para um monte de lugar diferente. Mas por que a maioria dos papiros surge do Egito? Cadê as escrituras dessas outras regiões? Será que nas outras cidades ninguém conseguiria registrar? Coisa que a história mostra que não, tinham grandes centros culturais e acadêmicos nessas regiões naquele período. Por que só surgem a partir do segundo século as escrituras bíblicas e no Egito? Pelo que a gente sabe, Paulo, por exemplo, não peregrinou no Egito, né? E por que a gente tem esses papiros surgindo por lá? Vamos lá, minha gente, vamos refletir o seguinte. Esses papiros aqui, tá? Todos eles são cópias, tá? O que não se sabe ainda é se eles são cópias de outras cópias, né? Ou se eles são cópias diretas de tradição oral. Às vezes, a Bíblia foi construída simplesmente de forma deliberada, com um copista, com uma comunidade ou um escriba qualquer, de forma deliberada, introduzindo aquilo que ele achava ser o melhor para o texto. E aí, dessa maneira, nós começamos a entender melhor como que nós saímos disso aqui e viemos parar nisso aqui, né? No quarto século. Você concorda comigo que segundo século, meados do segundo século, meados do terceiro século, por aí em diante, até quarto século, você tem que concordar comigo que nenhum apóstolo, nenhum seguidor de Jesus que conviveu com Jesus, né, estaria vivo naquele período. Lembre-se que aqui eu estou sendo generoso, eu estou concedendo para fins argumentativos que houveram sim apóstolos, que houve Jesus, tudo isso, tá? Que eles existiram. Para fins de argumentação, então, nós temos que todos eles estariam mortos dentro da data dos pergaminhos mais antigos que nós temos. E é por isso que você vai ver algo muito curioso acontecendo na Bíblia. Quando você pega o relato de Mateus e depois você lê de forma horizontal, eu já fiz vídeo explicando como que se lê de forma horizontal o Evangelho de Lucas, você vai perceber o seguinte: eles estão tentando narrar pontos similares, mas os dois evangelhos são completamente diferentes um do outro. Se liga só numa coisa, eu vou citar para vocês o Bart Ehrman, não vou nem citar aqui o Richard Kelly, tá? Que aí já é apelação, que ele vai dizer o seguinte, ó: os textos de Mateus e Lucas, os evangelhos, quando você lê de forma horizontal, eles são completamente diferentes, inclusive Mateus e Lucas. É óbvio que quando chega no Natal, quando chega, por exemplo, na Páscoa, o pessoal que faz os filmes, que faz a peça de teatro, que contam as histórias na TV, nas outras mídias, eles vão pegar todos os evangelhos, vão fazer uma mistureba de todos eles e te contar toda uma história em cima dessa mistura dos evangelhos, quando na verdade todos os evangelhos contam, narram histórias diferentes,
que têm pontos em comum. Gente, isso que eu não vou nem citar os apócrifos, porque aí já é apelação demais. Nos apócrifos, Jesus até mata pessoas. Tudo isso que eu falei para vocês leva a crer os estudiosos dos papiros bíblicos que chegou um dado momento em que havia uma tradição oral e que através dessa tradição oral foram feitos os papiros que mais tarde vieram dar origem aos códices, que mais tarde vieram dar origem a isso aqui, né? A Bíblia que você tem na sua casa. Então, toda essa adulteração, toda essa adição, toda essa história, toda essa lenda foi fabricada ao longo dos séculos. A Bíblia é um produto humano, nada divino, nada sobrenatural. E quando você conversa isso com seu pastor, com seu padre, com seu líder religioso favorito, ele te fala que esses textos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Tudo isso, os autores que estão descritos na Bíblia, que eles são datados ali do ano 50, do ano 70, tudo isso. Eles vão te falar isso. Só que isso é mentira. Isso é mentira. Mentira deslavada, mentira na cara dura. Ou a pessoa é uma completa ignorante no assunto. A datação mais antiga que você tem de qualquer evangelho é esse camarada aqui, ó. Esse aqui, Papiro P52, meados do 2º século. E haja adulteração, interpolação, acréscimo, omissão, frase inteira retirada, frase inteira acrescentada, às vezes páginas e páginas e páginas inteiras acrescentadas para você chegar nesses camaradas aqui, em que um não concorda com o outro, que não concorda com os papiros, que não concorda com nada. Então acaba que para você acreditar que tudo isso daqui é real, você tem que ter muita fé mesmo. Haja fé, meu irmão e minha irmã. Põe fé nesse seu coração, nessa sua cabecinha para acreditar nisso aqui. Porque, cara, não faz sentido. Se esse mito não foi inventado, se essa história não foi forjada por homens, cadê os outros manuscritos? Cadê os manuscritos originais desses autores, desses personagens, nas cidades, nos locais em que eles estavam, nos locais que eles peregrinaram? Onde estão essas fontes? Será que só surgiu fonte no Egito? E por que no Egito? Alguém consegue me responder isso? Por que toda essa lenda foi fabricada ali no Egito? Por que só papiros surgiram no Egito? Me expliquem isso aí, por favor. Por qual motivo eu tenho 3 volumes aqui, ó? Cada volume daria tranquilamente uma Bíblia de textos que foram retirados do cânon, de textos que não estão nesse livro aqui. Por que isso acontece? Aqui, meu irmão e minha irmã, cada escriba estava contando uma história, fazendo a sua fanfic, tá? Porque a Bíblia é isso, gente. A Bíblia é uma fanfic desse personagem, desse panteão. Tudo isso é imaginação, é história, assim como existe a fanfic dos hindus, a fanfic dos nórdicos, a fanfic dos gregos, existe a fanfic do povo israelita. Por que você considera essas histórias que estão aqui nesses livros apócrifos como uma fabricação humana, sendo que essas aqui também são histórias fabricadas? Existem livros que estão no apócrifo que não estão aqui, e sendo que os daqui são mais novos do que alguns textos daqui. Então vai me desculpar, mas estão mentindo para você. Tudo isso daqui é uma grande invenção, uma grande mentira. Olha, me desculpe te falar assim na lata, na cara, mas é preciso falar dessa forma para que você tome noção de tudo isso, para que você acorde, para que você veja que você está sendo enganado. E olha, isso que eu trouxe para você aqui hoje é só o começo. Eu vou trazer muito mais revelações tão bombásticas quanto essa. Então se inscreve no canal, não perca, todo mundo está se inscrevendo, todo mundo está acompanhando, todo mundo está se inteirando do assunto e você vai ficar de fora. Ativa a notificação porque, olha, coisa muito séria, muito pesada está vindo por aí. Não vai perder, não dá bobeira, hein? Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a ter esse material riquíssimo para trazer para vocês, graças aos membros, a todos que mandam superchat, todos que curtem esse trabalho, assistem o comercial até o final, vocês fazem esse trabalho aqui acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês de coração. Fiquem agora aí com a sugestão de vídeos, vai aparecer aí 2 vídeos sensacionais para você.
para que você possa clicar e acompanhar um deles. Então é isso, um grande abraço, valeu, falou, fui!